Amigos queridos, desejo a todos um bom dia, com muita alegria em seus corações. Hoje nós vamos ler um item do Evangelho que particularmente me toca muito ao coração, que é os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. O dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto que de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refúgio alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem coragem. Pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhes repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que necessita. Dali vai ao hospital levar ao pai o reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo o que destina os seus protegidos, que eles recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais são suas opiniões, pois considera com seus irmãos filhos de Deus, todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é o nome que nada indica, mas um anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa que lhe des a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionará roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e de sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa
uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Ó Mestre amado, que esta lição possa reverberar dentro de nós, no valor sublime da caridade, e que o Senhor, Mestre querido, possa contribuir com todos nós, ampliando o nosso olhar para as questões do mundo. Que sejamos mais simples, sejamos humildes, fraternos, e que as nossas mãos se estendam a todos aqueles que necessitam de nós. Jesus, acobertai os nossos familiares, que ora passam por dificuldades, seja nos seus leitos de dores, seja nos hospitais, que nós possamos contribuir com as nossas vibrações, mentalizando cada um deles, Senhor, para que eles recebam o amparo e a misericórdia do vosso amor. Amado Jesus, que neste momento sublime sintamos todos amparados e que a luz divina do seu olhar aqueça os corações de todos os nossos irmãos em humanidade. Que a paz, a alegria, o desejo de te servir seja constante em nossos corações. Que assim seja, Mestre. Queridos amigos, nós sabemos que quando Jesus nos disse que fora da caridade nós não teríamos a libertação que necessitávamos ou a salvação que tanto precisamos, nós vemos que cada dia que nós compreendemos o valor da caridade, o campo da caridade se estende de forma tão diversa para todos nós. E hoje nós estamos diante de um dos capítulos que precisa nos acordar para a verdadeira caridade, que é essa dos infortúnios ocultos. O próprio nome indica que os infortúnios ocultos estão guardados dentro de nós. Quantos de nós precisamos das mãos que estendem a nosso favor, da palavra que nos consola, da palavra que nos orienta? Quantos todos nós precisamos mergulhar nesse hausto divino para que possamos compreender que a reencarnação é a grande oportunidade que o nosso espírito recebe para que possamos ampliar o nosso olhar de gratidão aos braços abertos de uma mãe que nos recebe, de um pai que nos acolhe. Então nós vamos ver que tudo o que nós podemos aprender foi trazido por Jesus. Embora nós pudéssemos representar, né? Ele é representado por milhões de mensageiros, mas ele mesmo escolheu vir até nós para deixar para todos nós esse caminho, essa vereda sublime do esforço, do serviço de amor que ele veio nos prestar. Então, nós gostaríamos que essa lição nos remetesse ao pensamento de Jesus, porque toda vez que nós sentimos cansados, pedindo às vezes um repouso, um descanso, lembremos-nos das mãos do Cristo, que socorreu, que levantou os doentes, que curou, e depois no final aquelas mesmas mãos que foram estendidas com tanto amor, receberam os cravos no lenho do sacrifício, mostrando para todos nós quanto ainda os nossos pensamentos estão voltados para as questões do mundo. Então, é preciso que a gente aprenda a amar e tenhamos serenidade em tudo aquilo que nós vamos fazer.
Eu acho que essa lição dos infortúnios ocultos remete muito bem a essa situação que o Cristo tem nos ensinado do que nós podemos fazer em relação ao outro. Ele começa nas grandes calamidades. A caridade se emociona e observa os impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Nós todos estamos aí vivendo ainda esses momentos de grandes calamidades, seja pelo fogo, seja pela água, seja pela fala que muitas vezes constrange as pessoas, mas nós vimos isso, estamos vendo ainda, né, o socorro amigo, o amparo para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quantas mãos foram estendidas e creio que continuam sendo estendidas para que cada um possa analisar não com impulsos que saem da palavra, mas impulsos generosos que partem do nosso coração para auxiliar a reparar os desastres que cada um vem sendo submetido. Nós sabemos que não precisamos das calamidades para aprender a caridade. No silêncio de cada dia, no lar, onde nós estejamos, nós precisamos ser caridosos, especialmente com o nosso olhar e com a nossa palavra. Mas Kardec nos traz uma página belíssima, que é essa dos infortúnios, e que nos mostra a posição de uma mulher com ar distintos, um traje simples. Até para servir, eu preciso compreender de que forma chego nas pessoas. E essa senhora sai e leva consigo a sua filha. E hoje nós vamos ver tantos pais, né, a reclamar, a falar dos filhos que não gostam de ir à casa espírita, que são indiferentes, mas nós precisamos ver que a maior façanha, a maior luta ou a maior força que nós temos que ter na nossa vida é a do exemplo. E aqui ela nos traz Kardec nos traz essa passagem, que para mim é uma das passagens mais belas de caridade, porque além do realizar, ela nos ensina como fazer. E aí nós vamos ver que essa mulher, que é uma mãe distinta, leva a sua filha, mocinha, para lhe acompanhar. Este é o exemplo. É a força de dar as mãos para os nossos filhos, para que eles aprendam o caminho do bem. Não é com palavras que eu falo da caridade. E o Evangelho nos fala aonde vai ela. Então, ela sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. Isso nos mostra que ela já conhecia essa região, essa família, e ela se coloca à disposição para servir. Quando ela chega, há um misto de alegria nos olhos de todos, de sorriso, porque as crianças estão ali passando situações bastante difíceis, né? E aí nós vamos ver que ela vai acalmando a todos. E ela leva tudo aquilo que eles precisavam, tanto do alimento, como também da sua presença amiga, do seu afago, do seu coração. E ela abastece aquela família e permite que eles tenham uma vida mais digna. Ali não é uma família de mendicância, e tem uma razão para tudo isso. A mãe, olhando os filhos, estava impossibilitada de fazer todo o seu trabalho que ela fazia sozinha, ela não dava conta de manter tudo aquilo das despesas do lar. Onde está o seu marido? Às vezes nós criticamos sem saber onde ele se encontra. E aqui no Evangelho ele vai nos mostrar que ele se encontrava internado, estava no hospital, e aquela senhora, essa dama de caridade tão amorosa junto à sua filha, o que faz? Deixa tudo organizado dentro da família, mas ela faz outro gesto que acho de grande nobreza, que é ir ao hospital, é tranquilizar o esposo, lá conversar com ele, porque no hospital talvez ele tivesse tudo o que ele precisava. Ele recebia não só o tratamento médico, mas também a alimentação.
E ela então vai lá para mostrar para ele que ele podia ficar tranquilo, que a família estava bem e que ela estava ajudando. E isso traz para o doente uma certa segurança. Mas a gente vê a distinção desse ato, dessa caridade, dessa dama, porque ela permite, ela leva para as crianças o necessário, não leva o supérfluo. Mas aqui traz uma referência que acho extremamente importante. As crianças irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Isso dá dignidade à pessoa. Ela não vai para a escola esfarrapada, ela vai com a escola para a escola como qualquer outro, dentro da simplicidade que é peculiar à família. E nós vamos ver que ela alimentando a mãe, ela estará alimentando também aquela que ainda amamenta. E nós perguntamos: quem é essa mulher? Onde ela mora? Qual é o seu nome? Não importa. E nós vamos ver que a filha também que a acompanha deseja fazer a caridade. E fala que ela gostaria de fazer alguma coisa. E nós vemos que outro exemplo ela nos traz. Mas ela diz: que pode dar, minha filha, quando nada as tem de teu? Então, às vezes, nós pegamos uma roupa, um pacote de fralda, damos para a filha, para que ela sinta vaidade de entregar para o outro. E ela mostra que não, que era preciso que ele aprendesse a dar de si. Então, ela sugere que nas visitas aos doentes, ela pudesse ajudá-los a tratar deles. Ela sugere que ela fosse aprender a confeccionar as roupinhas para que ela mesma pudesse fazer para levar. Essa é a imantação da energia que todos nós passamos quando vamos oferecer ao outro aquilo que é feito com o coração. Nós precisamos compreender que a caridade, ela não faz alarde. A caridade é um convite constante para que a gente possa doar, mas acima de tudo, receber. E aí o Evangelho nos pergunta ainda: é espírita ela? Porque o espírita acha que só ele que faz a caridade. E talvez só nós sejamos bons. E ele responde: que importa? Em casa, ela é a mulher do mundo. Porque em casa ela tem que uma família, ter uma posição social, ter um esposo, talvez ela tenha que se apresentar com dignidade diante de tudo aquilo que ela possui, daquilo que ela tem, mas o que ela possui de mais valoroso não são as questões materiais, são as questões divinas que são aprovadas por Deus. É isso que é importante. E um dia, então, bate à sua porta aquelas crianças, vendendo alguma coisa que elas mesmas confeccionavam. E ao reconhecê-la, ela pede silêncio. Ela fala: não digas para ninguém. Não diga a ninguém o que é onde eu moro, que eu ajudo vocês. Fiquem no silêncio. E ela diz assim: não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Olha aí, nós vamos ver a distinção, o valor dessa lição, o exemplo que ela nos traz. E às vezes nós perguntamos: mas por que que meu filho não vai? Por que que meu marido? Porque nós não damos o exemplo, amigos. Nós não estendemos as mãos, nós não ensinamos. E eu só faço aquilo que aprendo. Então, é, o Evangelho nos mostra que à noite um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por quê? Porque todos são gratos àquilo que ela oferece. Então, aqui está bem claro a lição de Jesus: fazer o bem sem olhar a quem. Que Deus nos fortaleça. E que sigamos estes exemplos do Evangelho, que não fique só na palavra. E nesta hora, Jesus, pedimos aos seus mensageiros, mensageiros divinos, a nos trazer o passe, a envolver os nossos pensamentos nesta vibração de amor, para que possamos compreender tudo isso que o Evangelho está nos dizendo.
Mestre Jesus, que as dádivas sublimes do paz sejam nos concedido na forma de energia, de renovadoras esperanças de progresso. Fluidifica a nossa água nesse copo singelo. Nós te pedimos, Jesus, coloque as energias que necessitamos para que tenhamos vigor na nossa forma de pensar e de sentir. Pois é na esperança, no trabalho do bem, na fé e na caridade é que vamos tratando dia a dia do nosso corpo perispiritual. E que a paz se espalhe nos corações de todos os nossos irmãos que ora se encontram aflitos. E aí, Jesus, com o coração cheio de alegria, desejamos a todos muita paz. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, alcance os seus corações pelas vibrações do nosso amoroso professor Eurípides Barçanufo. Se conosco, Jesus, que assim seja.